Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje 20 de dezembro de 2016, 14 horas e 47 minutos. Pessoal, vamos falar de Operação Lava Jato, viu, pessoal? Que o Lula, no caso, tá? Ele virou réu pela quinta vez em 3 operações diferentes. A notícia aí que está correndo na internet aí, pessoal. E eu acho que seria interessante aqui eu tá comentando aqui com vocês, né? Porque um caso que a gente está falando aí de um ex-presidente da República, né? Então eu acho que é interessante aí a gente tá comentando. Eu vou ler um pouquinho da notícia aqui para vocês, pessoal. O ex-presidente Lula, né, tornou-se réu pela quinta vez esta segunda, ontem, tá? A terceira no âmbito da Operação Lava Jato, depois que o juiz federal Sérgio Moro aceitou a denúncia do Ministério Público Federal feita na quinta, dia 15. Lula também é réu em outro processo decorrente da Operação Janus, um desdobramento da Lava Jato, e em na Operação Zelotes. Tá, pessoal? O MPF denunciou o ex-presidente pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro por contratos firmados entre a Petrobras e a construtora Norberto Odebrecht S.A. O ex-presidente foi apontado como responsável por comandar uma sofisticada estrutura ilícita para a captação de apoio parlamentar, assentada na distribuição de cargos públicos na administração federal. O ex-presidente afirma que nunca solicitou vantagens indevidas e sempre agiu dentro da lei. Veja a defesa que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá, pessoal? Vou ler um pouquinho sobre a defesa, no caso, nos quais os advogados dele fizeram as alegações quanto a essas denúncias, né, pessoal? Também viraram réus nesta ação o empresário Marcelo Odebrecht, acusado da prática dos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro, o ex-ministro Antônio Palocci e seu ex-assessor Branislav Konchik, denunciados pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e Paulo Melo, Demerval Guzmão, Glaucus da Costa Marques, Roberto Teixeira e a ex-primeira-dama Marisa Letícia, né, pessoal? A esposa do Lula. Acusados da prática do crime de lavagem de dinheiro. Uma notícia aqui importante, pessoal, lá, que o imóvel é sequestrado pela Justiça. Na última segunda-feira, dia 12 de dezembro agora, a Polícia Federal indiciou o Lula, a Marisa, o Palocci, o Gumão, o Konchik, o Teixeira e o Costa Marques com base em 2 inquéritos, tá? Um sobre a frustrada negociação de compra de um terreno em São Paulo para o Instituto Lula e outro sobre a compra de um apartamento em frente ao que o ex-presidente mora, na cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. No despacho desta segunda, Moro decretou o sequestro do imóvel vizinho ao apartamento do Lula, diante dos indícios de que foi adquirido com proventos do crime. Olha aí, pessoal. Então, realmente uma coisa complicada, hein? A compra do imóvel, que seria usado como sede do Instituto Lula, foi realizada em nome da DAG Construtora Limitada, empresa de Demerval Guzmão. No entanto, a transação foi feita com recursos originados da Odebrecht. A transação contou com o auxílio de Glaucus da Costa Marques, parente de José Carlos Bunlai, sob a orientação de Roberto Teixeira, amigo de Lula e advogado do ex-presidente, que atuou como operador na lavagem de dinheiro, diz a força-tarefa da Lava Jato. A denúncia aponta que parte das propinas destinadas a Costa Marques foi repassada para o ex-presidente na forma da aquisição da cobertura contígua à sua residência em São Bernardo do Campo.
Olha o que ele diz aqui. De fato, R$ 504 mil foram usados para comprar o apartamento vizinho à cobertura do ex-presidente. Costa Marques, segundo o MPF, teria atuado como testa de ferro, já que o imóvel foi adquirido em seu nome. Isso aí que é interessante, viu, pessoal? Porque realmente nunca está no nome do Lula, né? Vamos seguir aqui com a notícia. A Procuradoria aponta que a mulher do ex-presidente, né, a dona Marisa Letícia, assinou um contrato fictício de locação com Costa Marques em fevereiro de 2011. Mas as investigações concluíram que nunca houve o pagamento do aluguel até pelo menos novembro de 2015, diz o MPF, que viu a ação como uma tentativa real de dissimular a real propriedade do apartamento, pessoal. Então eles alegam aqui realmente que esse detalhe de pagamento de aluguel seria só realmente para maquiar, né, a real propriedade do apartamento, né, pessoal? Vamos seguindo aqui com a notícia. Já o presidente da Odebrecht, né, Realizações Imobiliárias, Paulo Ricardo Baqueiro de Melo, teria cuidado pessoalmente da compra do imóvel em São Paulo. Segundo o MPF, Melo foi apontado por José Carlos Bunlai, em depoimento à polícia, como um interlocutor de questões relacionadas à implementação do Instituto Lula, inclusive compra do terreno. Em seu despacho, Moro diz que os indícios apontam que foi ele, a pedido de Marcelo Bahia Odebrecht, né, o Marcelo Odebrecht, que cuidou da operação imobiliária na Odebrecht. Então, pessoal, realmente, vamos ver o que vai dar, né, pessoal? Essa operação Lava Jato aí, se vai realmente conseguir êxito aí em alguma prova contra o ex-presidente, né? Segundo a denúncia, 75,4 milhões de reais foram repassados a partidos e políticos que davam sustentação ao governo de Lula, especialmente o PT, o PP e o PMDB, bem como aos agentes públicos da Petrobras envolvidos no esquema e aos responsáveis pela distribuição das vantagens ilícitas em operações de lavagem de dinheiro que tinham como objetivo dissimular a origem criminosa do dinheiro. Esse valor é o equivalente a percentuais de 2 a 3% dos 8 contratos celebrados entre a Petrobras e a Odebrecht. Agora o Lula, né? O Lula aqui no caso, o que ele diz? Ele fala que no caso que a Lava Jato virou uma perseguição. O que vocês acham, pessoal? Realmente a Lava Jato está perseguindo aí o Lula? Vamos ver aqui o que diz aqui essa reportagem aqui, pessoal. Em nota publicada na página de Lula no Facebook, o Instituto Lula afirma o ex-presidente nunca solicitou vantagens indevidas e sempre agiu dentro da lei antes, durante e depois da presidência da República. O Instituto acusa a Lava Jato de ter se tornado uma perseguição ao ex-presidente Lula, aceitando ações capengas e sem provas sobre um apartamento que o ex-presidente aluga e um terreno que jamais foi pedido ou usado pelo Instituto Lula para justificar uma perseguição política que tem como objetivo impedir que Lula seja candidato em 2018. Ainda de acordo com o comunicado, o Instituto nunca teve outra sede, tá, pessoal, a não ser o sobrado onde funciona até hoje, adquirido em 1990 pelo Instituto de Pesquisas e Estudos do Trabalhador, IPET, sempre recebendo doações legais declaradas e dentro da lei. Já o advogado Cristiano Zanin Martins, que defende Lula e sua esposa, disse em nota que o casal jamais foi beneficiado. Aí ele fala aqui, por qualquer dos dois imóveis indicados na denúncia e muito menos receberam qualquer vantagem indevida proveniente de contratos firmados pela Petrobras. E o advogado Roberto Teixeira agiu sempre dentro do estrito dever profissional e com a observância de todos
os deveres éticos inerentes à profissão. Segundo Martins, a decisão de Moro mostra que agentes do Estado, sem qualquer isenção, usam processos judiciais para perseguir Lula, seus familiares e advogados, com ânsia desmensurada, deve ser desmensurada, né, pessoal? E crescente de prover acusações a Lula em tempo recorde. Então, realmente, essa aí é as alegações dos advogados, né, pessoal? Ao longo da tarde desta segunda, realmente alguns advogados aí foram procurados no caso, mas não foram encontrados. E aqui tem um detalhe importante aqui, ó, o advogado de Demerval Guzmão, o Lourival Vieira, ele falou no caso que a defesa só se manifesta dentro do próprio processo judicial. Isso é importante. Já Odebrecht informou que não se manifestará sobre o tema, mas reafirmou que colabora com a justiça. A empresa está implantando as melhores práticas de compliance, baseadas na ética, transparência e integridade, disse em comunicado. Então esse aí foi o comunicado da Odebrecht. Pessoal, vamos dar uma... Só para quem de repente está começando no canal agora e está um pouco... Já a gente ouve falar da Lava Jato aí na televisão, assim meio por cima, né? Mas aqui eu achei uma informação aqui que eu acho de relevância para vocês entenderem as acusações anteriores, tá, pessoal? A essa aqui no caso que eu acabei de passar aqui para vocês. Lula, no caso, ele já era réu em outros 4 processos, sendo 2 deles no âmbito da Operação Lava Jato. No primeiro, o ex-presidente responde por tentativa de obstrução das investigações para evitar a colaboração premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. No segundo, é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, supostamente tendo recebido vantagens indevidas na construção e reforma de um triplex no Guarujá. Esse triplex aí famoso, né, pessoal? E no pagamento do armazenamento de seu acervo pessoal. Tudo seria custeado pela construtora OAS, somando 3,8 milhões de reais, pessoal. O terceiro processo diz respeito à Operação Janus, um desdobramento da Lava Jato. A Justiça aceitou denúncia acusando Lula dos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e organização criminosa. O ex-presidente é acusado de praticar delitos entre os anos de 2008 e 2015, que envolvem a liberação de empréstimos do BNDES para financiar obras da construtora Odebrecht em Angola. Angola é um país da África, né, pessoal? Vamos seguindo aqui. No quarto, correspondente à Operação Zelotes, Lula é réu pelos crimes de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A denúncia do MPF apontou a atuação de Lula para interferir na compra de 36 caças do modelo Gripen pelo governo brasileiro e na prorrogação de incentivos fiscais destinados aos montadores de veículos por meio da medida provisória 627. Então, pessoal, realmente tem bastante denúncias aí contra o ex-presidente Lula, né, pessoal? E vamos ver, né, pessoal? Porque pelo que a gente vê também, o ex-presidente ele parece que está muito convicto que não vai ter nenhuma prova contra ele. Até inclusive, relembrando um pouquinho o passado aí, ele citou a seguinte frase, né, pessoal? Provem minha corrupção e irei a pé ser preso. Então, provavelmente para ele dar uma declaração tão ousada dessa, ele deve ter muita convicção que não tem como provar nada contra ele, né, pessoal? Então vamos ver o que vai dar essa investigação, né, pessoal? Pessoal, eu não sou nem a favor de direita, nem a favor de esquerda, viu, pessoal? Eu sou a favor do certo. Se cometeu o crime, realmente tem que estar pagando dentro das formas da lei, tá? Se possível, devolvendo, né, o dinheiro que foi
desviado, né? Então, realmente, eu sou a favor do que for certo, viu, pessoal? E se for ter que prender Lula, se for ter que prender Aécio Neves, para mim não indifere se é direita ou esquerda. Para mim, eu sou a favor realmente do que for certo. Aí tem uns comentários aqui do pessoal. É a quarta ação penal contra Lula na Lava Jato e a quinta no geral. Aí ele pede cadeia aqui pro Lula. Mais um comentário aqui. A Odebrecht se beneficiou em apenas 8,4 bi com todas estas manobras, mas o Lula não sabia de nada, né? Então aqui mais um que realmente quer, no caso, a condenação do Lula, né? Que está convicto que o Lula é culpado. Um outro aqui já questiona sobre o Aécio Neves, né? Que realmente tem várias suspeitas aí contra ele, mas o Aécio Neves, ele não, parece que não vai para frente nenhum tipo de denúncia contra ele, parece que nada vai para frente, né, pessoal? Isso aí realmente é verdade, tanto é que ele foi, realmente tem muita gente que fala que ele tem ligação com um problema lá com Furnas, né, pessoal? Esse caso aí eu não estou muito por dentro, não, mas a gente espera, né, se caso ele seja culpado também, que ele pague dentro das formas da lei, né? Então, independente de ser Lula, de ser Aécio, né, pessoal, se cometeram corrupção, os dois realmente têm que pagar dentro da mesma lei, né, pessoal? Não pode ter nenhum tipo de seletividade, né? E um detalhe também que eu achei um pouco infeliz, né, foi até o caso do Dr. Sérgio Moro lá ter tirado aquela foto lá conversando com Aécio Neves, né, sorrindo, né? Parecia que ele estava muito animado, então isso aí eu não achei muito legal devido a ele ser um juiz federal. Acho que não pegou muito bem para ele. Não que ele tenha esteja feito algo ilegal, né, em tirar a foto, em conversar com Aécio Neves sorrindo, tal, né? Não é nada ilegal, mas realmente, no meu ver, isso não ficou muito bem para a imagem dele, né? Pessoal, mas é isso então. O que vocês acham? Vocês acham que o Lula vai preso, que o Lula não vai preso, que vão conseguir provar contra ele todas as acusações? Ele vai, como se diz, ele vai ser preso a pé, conforme ele disse aqui no vídeo que saiu na televisão e tem na internet aí? O que vocês acham, pessoal? Mas é isso, pessoal. Então essa foi a notícia agora da tarde, para a gente poder estar refletindo, tá? Vou pedir aqui para vocês, pessoal, a ajuda isso de vocês, deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo também nas redes sociais, viu, pessoal? Estou com 285 inscritos, então rumo aos 400 inscritos até o final de janeiro de 2017, viu, pessoal? Mas aí, para mim conseguir isso, só dependo aí da ajuda de vocês, tá bom? Então, estou encerrando por aqui. Boa tarde a todos. Um grande abraço.